Quando você vê a figura do Papai Noel, que aparece frequentemente nos períodos próximos ao Natal, provavelmente você não sabe que essa história do Papai Noel, essa figura do Papai Noel, foi originada a partir de uma história sinistra, a partir de uma história macabra e que já aterrorizou muita gente. E no Cine Teologia Cultural de hoje, nós vamos te contar essa história e você vai entender o terror por trás da origem do Papai Noel. Eu quero que você se transporte agora para o período ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna. Nós estamos na Alemanha e o final da Idade Média, mais especificamente, começou a acontecer, é um marco na história hoje, o ano de 1453, que foi justamente a tomada da Constantinopla pelos turcos, né? Mas, na verdade, o progresso naquele período não acontecia tão rapidamente como acontece hoje. Então, esse período, por exemplo, do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, não é que existiu um ano e a partir de agora todo mundo falou, olha, a partir de agora nós estamos na Idade Moderna. Isso não aconteceu, foi algo que começou a acontecer de uma forma gradativa e você vai entender porque eu estou passando aqui o contexto histórico para você compreender melhor em que período foi originado essa história do Papai Noel. Então, nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, no final, por exemplo, do sistema feudalista, início do sistema capitalista, o progresso acontece muito vagarosamente. Naquele período, por exemplo, as terras não eram mais da Igreja Católica, ou pelo menos a maioria das terras não eram mais da Igreja Católica nem dos senhores feudais, o que dava a possibilidade para que as pessoas pudessem caçar, por exemplo, e plantar. E com isso aconteceu um movimento de vários camponeses, né, que começaram a plantar frutas, plantar verduras, e eles começaram também a se aproximar cada vez mais das florestas, porque era possível caçar. Só que essa aproximação com as florestas acabou trazendo um verdadeiro terror para vários camponeses. Nós temos filmes que falam sobre esse período, e nós temos também histórias, por exemplo, vários contos de fadas que nós temos hoje, possivelmente foram originados de histórias de terror, né? A história, por exemplo, de João e Maria retrata bem o contexto histórico que a gente está querendo trazer aqui para você entender a história do Papai Noel. E como eu dizia, a história de João e Maria, algumas pessoas vão imaginar que pelo menos as histórias foram transcritas e suavizadas para nós e nós não tivemos a possibilidade de conhecer a história real. Mas na história de João e Maria, no conto de fadas conhecido como João e Maria, que tem origem alemã, esse conto daí fala sobre garotos, né, dois irmãos que foram expulsos de casa porque a família não tinha o que comer, era uma família de camponeses e quem dá a ideia, a história atual vai dizer que é a madrasta, mas na história original quem deu a ideia de deixar as crianças perdidas no meio da floresta foi a mãe deles. Essa era a história que se contava lá na Alemanha entre os camponeses. E eles vão para a floresta e encontram uma bruxa. Então você pode imaginar que essa história é muito fantasiosa, mas naquele contexto não era tão fantasiosa assim. Várias pessoas acreditavam que a floresta era composta por seres sobrenaturais, entre eles bruxas, lobisomens, por exemplo, duendes e por aí vai. Pessoas que faziam maldade. Já que a gente falou sobre essa questão do lobisomem, só para você ter uma ideia, a história do Chapeuzinho Vermelho, que também era contada naquela região, é uma história que fala sobre lobisomem. E é uma história que fala sobre outros assuntos que são um pouco mais densos, que eu não vou citar aqui, justamente porque vai fugir demais do nosso contexto desse vídeo aqui. Mas só para você entender, o lobo com o qual a Chapeuzinho Vermelho teria se deparado, em algumas regiões da Alemanha se dizia que eram lobisomens. Inclusive, no vídeo passado, nós falamos sobre uma história de lobisomem, e eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você entender melhor sobre como o lobisomem tinha uma certa influência, inclusive até na igreja. Mas isso é um assunto para o vídeo que nós já postamos, eu vou deixar o link para você conhecer melhor. Voltando à história do Papai Noel, nesse período aqui, vários camponeses citaram que já tiveram contato com um grupo de duendes. Eles não sabiam dizer se eram duendes, se eram elfos, se eram anões, por exemplo. Eles chamavam esses seres da floresta de Tontin ou Tontin. Então eram tontins
ou tontins eram seres da floresta, e esses seres, na verdade, eles geralmente se aproximavam dos seres humanos, mais especificamente no inverno, né? Eles se aproximavam a partir de períodos, né? Era uma coisa mais periódica, uma coisa mais sazonal. Eles se aproximavam das vilas dos camponeses em períodos, e eles não vinham sozinhos. Em períodos de inverno, eles não vinham sozinhos, eles vinham com alguns seres, né? E na verdade esses tontins ou esses tontes, eles eram servos de seres muito maiores e muito perigosos. Eu vou ler algum trecho aqui de uma pesquisa que eu estava fazendo, e você vai entender o quão aterrorizante é a origem dessa história do Papai Noel e como foi que surgiu, como foi que a Igreja Católica formou, na verdade, como foi que a Igreja Católica idealizou essa questão do Papai Noel para substituir essa crença local. Você vai entender tudo a partir de agora. Criaturas sádicas, ou seja, os Tontin ou Tontins, eram associados no folclore alemão como uma série de seres antigos que se sabia viverem em uma região ainda mais profunda da floresta, aventurando-se para fora, no mundo dos homens, apenas em certas épocas do ano. Essas épocas do ano seriam mais especificamente o inverno, né, que era o período que eles se aproximavam. Esses tontins, eles serviam a essa figura aqui que está aparecendo o nome agora, tá? Eu não vou me aventurar a pronunciar esse nome, porque é um nome em alemão e fatalmente eu vou errar a pronúncia. Mas o fato é que essa figura que apareceu o nome para você é uma figura bizarra, alarmante, e eles diziam que era toda adornada com palhas e galhadas. Então os tontins, na verdade, apareciam junto com essa figura que apareceu o nome. Inclusive, só para abrir um parênteses aqui, tem um livro que foi lançado, se não me engano, no ano de 2013, que é um livro de terror infanto-juvenil. Não foi traduzido para o português, mas eu vou deixar a capa do livro aqui, só para você entender a semelhança, né, com o Papai Noel. A própria capa já deixa entender a semelhança dessa história com o Papai Noel. Então, inicialmente, nós podemos considerar que o Papai Noel tinha esse nome que eu já coloquei na tela, mas estou colocando de novo agora. Os tontins, que eram os duendes ou elfos, não se sabia muito bem quem eram eles, né? Só sabiam que eram seres pequenos e muito malvados, por exemplo, que viviam na floresta. Esses seres também acompanhavam a tradição do folclore alemão, vai dizer que não só acompanhavam esse personagem que nós citamos agora, que nós mostramos aqui na tela, mas também acompanhava esse outro personagem aqui, que também está aparecendo o nome para você. E também tem origem alemã, e por isso eu não vou citar o nome, porque eu não vou saber pronunciar. Mas a história diz que era uma figura severa, cheia de músculos, como um ferreiro gigante. Os Tontin ou Tontin eram considerados seus criados, e ao comando dessas entidades assassinavam viajantes. Jogando os viajantes no chão, os Tontin batiam neles com correntes, com galhos espinhentos ou bastões até morrerem. Então, como cães, começavam a lamber seu sangue. Levavam o coração e o fígado dos que matavam como alimento para seus mestres arcaicos entre as árvores. Então, era muito comum se entender naquela vila de camponeses que seres misteriosos e sobrenaturais viviam na floresta e aterrorizavam. Aqui no canal, nós já falamos, por exemplo, a lenda das esposas das matas. E está aqui no canal e você pode verificar. Inclusive, aproveita e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Então, volto a citar aquela entidade que nós vamos colocar mais uma vez o nome aqui na tela. E a história diz que ela viria até a janela da cabana, no caso dos camponeses, né, para observar o que estava acontecendo dentro da casa, geralmente aterrorizando os que estavam dentro. Acompanhado por seu criado mais próximo, George Orff, que tinha como arma um grande chicote ou açoite, e junto com os Tontin aglomerados atrás dele, viajava pelas estradas cobertas de neve. Lembre-se que nós estamos falando mais especificamente do inverno, e eles batiam
em várias pessoas e muitas vezes matavam aqueles que encontravam. Para os que cultuavam esses seres ou mantinham as antigas fés vivas, eles ofereciam recompensas. Então, entenda basicamente o seguinte: estamos falando de seres sobrenaturais que, mais especificamente no período do inverno, se aproximavam das vilas de camponeses e ficavam observando os camponeses, e quando cruzavam com algumas pessoas da floresta, matavam essas pessoas, batiam nessas pessoas, assassinavam elas, e os Tontin acabavam lambendo seus sangues e levavam alguns órgãos para os seres que seriam os seus chefes, né? Agora atenção nisso que eu vou te falar agora. A veneração dessas antigas deidades, ou seja, dessas divindades, alarmou tanto a igreja que eles decidiram suplantar a ideia de um pagão sobrenatural viajando por aí e dispensando dádivas e recompensas com um equivalente cristão. A pessoa escolhida pela igreja foi São Nicolau. Na verdade, São Nicolau, inclusive, é considerado como o padroeiro das crianças, e não é à toa. A história se origina exatamente nesse período. Se eu não me engano, a data de São Nicolau, posso estar enganado, mas eu acho que era no dia 6 de dezembro, né? Também num período de muita neve, por exemplo, na Europa. E o São Nicolau entra nessa história toda porque foi escolhido deliberadamente pela Igreja Católica para tentar ocupar o lugar, né, na instância psíquica, no caso do inconsciente coletivo dos camponeses que estavam na região. A Igreja Católica acabou se preocupando com esse fenômeno, porque se entendia naquele período que se você cultuasse, por exemplo, esses seres da floresta, você não sofreria as consequências, ou seja, você não seria agredido e você não seria assassinado. A Igreja Católica, com receio de todo esse fenômeno, né, do inconsciente coletivo, acaba trazendo a imagem do São Nicolau, causando a percepção nos camponeses de que o São Nicolau também ofereceria dádivas e ofereceria recompensas, né? E olha que coisa sinistra que tem a ver com isso, que é a origem do Papai Noel, o terror por trás do Papai Noel. Ironicamente, o Tontin, sedento bebedor de sangue, estava agora ligado a este santo. Pelo menos inicialmente, eles não perderam nenhum de seus modos brutos e depravados. Em partes da Alemanha, o São Nicolau era conhecido como São Nicolau dos Sinos ou Nicolau dos Sinos, e o nome em alemão está aparecendo agora para você também na tela. E acreditava-se naquele período que o São Nicolau carregava correntes e carregava também sinos. Quando ele se aproximava de uma casa, presta atenção nisso aqui, os Tontin vinham na frente para despertar crianças que estivessem dormindo, arrastá-las de suas camas e perguntar-lhes questões sobre o catecismo cristão. Escuta isso aqui agora. Se não soubessem responder, no caso essas crianças, ou o fizessem de maneira incorreta, o Tontin batia nelas com varas finas, enquanto São Nicolau as despelava com carvão duro até que sangrassem, e os Tontin lambiam o sangue de suas feridas. Então a primeira crença, quando a Igreja Católica traz a figura do São Nicolau, é que ele andava nas florestas com sinos e com correntes, e os Tontin geralmente apareciam primeiro, acordavam as crianças, arrastavam as crianças da cama e faziam perguntas sobre o catecismo. Se as crianças não soubessem responder ou respondessem errado, essas crianças eram agredidas com varas pelos Tontin e também eram depeladas com carvão duro pelo próprio São Nicolau. E quando elas começassem a sangrar, os Tontin acabavam lambendo os seus sangues, tomando os seus sangues, né? Lambendo as suas feridas. Se essas crianças fossem capazes de responder corretamente, eram recompensadas com má vontade, com uma maçã ou alimento doce. Então aqui entra a questão do São Nicolau recompensando aquelas crianças que conseguissem responder corretamente sobre questões sobre o catecismo cristão. Mais tarde, a imagem do Tontin, aqui entra a questão, mais tarde a imagem do Tontin
se suavizou e, em um movimento de suprema ironia, eles se tornaram pequenos ajudantes de Papai Noel, também conhecidos como os elfos de Natal. E eu desejo agora que os Tontin e esse Papai Noel macabro apareça no seu quarto nesta noite, caso você não se inscreva no nosso canal, nem ative o sininho e nem escolha um desses vídeos que está aparecendo agora.